Bom dia, meus alunos, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Estamos dando continuidade no nosso material, é o último slide, a última aula desse módulo de escrita fiscal que eu estou gravando para enviar para vocês, tá? Que aí possa ter uma dimensão mais ampla do que vocês querem, tá bom? Na aula passada, a gente abordou a questão do ISS, né? Então, hoje vamos abordar aqui falar do ICMS, né, que é o Imposto sobre Consumo de Mercadorias e Serviços, que é uma responsabilidade tributária que o Estado tem que prover isso, né, na verdade. Por exemplo, toda e qualquer empresa que ela venha vender qualquer tipo de produto, seja bolsa, seja mesa, seja computador, seja celular, ela paga o imposto do ICMS. Esse imposto é o carro-chefe do governo estadual, ele vai aqui para o governo do estado, no caso é o Helder Barbalho, né, que é o nosso governador. Então esses impostos que são arrecadados, eles são transformados em benfeitorias para o estado, como saúde pública, segurança, estradas e etc. Vai embora, né, que ele transforma isso aí. A alíquota de ICMS aqui no estado é 17% que o governo cobra. Não tem um valor menor, ela é a segunda alíquota mais alta do Brasil, se eu não estiver enganado, só perde para São Paulo, né, que São Paulo parece que é 18, se eu não estiver enganado. Então, o ICMS é uma regulamentação pela seguinte legislação. Então, o artigo 155 do inciso 2 da Constituição Federal de 1988, ela constituiu esse imposto para ser pago, né? Então, a partir dessa data foi constituído. Aí existe uma lei complementar, como diz no nosso material aqui, que é de número 87 de 1996, que complementa os dispositivos constitucionais e traz regras gerais para a cobrança do ICMS, válido para todos os estados. Então, o nosso estado aqui, ele cobra 17% alíquota em cima do faturamento da empresa, tá? Esse faturamento, essa alíquota é só no estado. Se você vender daqui para Santarém, vender daqui para Palmeirim, vender daqui para Marapanim, seja para onde você for vender, você estando na capital, você vai pagar um valor de 17%. Ah, mas eu tenho uma empresa em Ananindeu, vou vender para Benevides, não importa, a alíquota é 17% dentro do estado. Agora, se tu for vender para outro estado, tipo Fortaleza, Rio de Janeiro, a alíquota deixa de ser 17%, tá? E passa a ser 12%. Por quê? Porque é o fato gerador, né? Então, se você vende para o Rio de Janeiro, você vai pagar aqui no estado 12%, correto? E quem paga os 5% é a instituição lá, os nossos entes, que no caso o Rio de Janeiro pagaria os 5% para fechar os 17% de alíquota, né? Então, nosso material aqui, ele fala que o contribuinte é a pessoa física ou jurídica que pratica de forma habitual a circulação de mercadoria, bem como a prestação de serviço de transporte interestadual, intermunicipal e comunicação. O ICMS é um imposto não cumulativo, ele não pode acumular, ou seja, todo mês ele tem que ser recolhido para os cofres do governo, tá? Compensando-se o que for devido em cada operação relativa, né? A circulação de mercadoria ou prestação de serviço de transporte interestadual e intermunicipal, como montante cobrado nos anteriores, pelo mesmo outro estado ou Distrito Federal. Então, a Constituição Federal, que é a nossa Carta Magna, né, de 1988, no artigo 155, inciso 2, ela coloca isso para ser cobrado, ok? Vamos continuar aqui, vamos lá. Bora continuar o nosso material. Então, esse tipo de coisa do Estado é algo que traz benfeitorias, traz muitas benfeitorias, na verdade, né, para que a gente possa trabalhar, né? Então, vamos dar continuidade. O ICMS é uma obrigação das empresas comerciais, das indústrias, do produtor rural, do prestador de serviço, dos transportes interestaduais, do intermunicipal, da comunicação. Então, tudo isso é pago. O registro da empresa dá-se mediante a inscrição estadual, que é uma inscrição que vem, se eu não me engano, 14 dígitos, uma coisa assim, ó, junto à Secretaria da Fazenda do Estado, denominado inscrição estadual, que é o IE, não é isso? Formado por 12 dígitos, tá, gente? É 12 dígitos que tem essa inscrição estadual. Mas, professor, essa inscrição estadual não é paga? Algumas é paga. Outras, às vezes, a empresa consegue a isenção e não paga, entendeu? Dependendo de como é que a empresa vai fazer esse acordo com o Estado.
Então é um registro de contribuinte no cadastro do ICMS, mantido pela Fazenda Estadual, que é a Cefa, a Secretaria da Fazenda, que é o nosso órgão mais arrecadador de imposto para o Estado, é a Cefa, tá? Com inscrição do contribuinte, passa a ter o registro formal do seu negócio, ou seja, poderá ser efetuado operações com mercadorias. O fato gerador do ICMS, em resumo, considera-se o fato gerador saída de mercadorias de estabelecimento comercial, industrial ou qualquer outro que seja, né? Aí a gente vai fazer algumas prenumbas aqui de vários artigos que nós vamos comentar. Por exemplo, o primeiro que ele coloca no fato gerador, na saída de mercadorias, a qualquer título de estabelecimento do contribuinte, ó, ainda que para outro estabelecimento ou mesmo titular. Então, mesmo que você venda para outro estabelecimento, você vai estar pagando esse ICMS. Ah, mas eu vou mandar para um outro estabelecimento da minha empresa que tem uma filial em Ananindeua. Não importa, tem que declarar o ICMS também na nota, tá bom? Segundo, no fornecimento de alimentação, bebidas e outras mercadorias por qualquer estabelecimento, incluídos os serviços que lhe sejam inerentes. Então, bebidas alcoólicas, alimentação, tudo é cobrado ICMS. Terceiro, no fornecimento de mercadoria com prestação de serviço. Prestou serviço, você também vai pagar esse ICMS para os cofres do governo do estado, tá bom? Já a letra A da linha 3, ela fala o seguinte: não compreendidos na competência tributária dos municípios. Ou seja, não é recolhido ao município, porque não é uma competência do município, isso é uma competência do governo do estado. Então, se o município quiser cobrar esse ICMS, ele não pode cobrar, porque o dele é o ISSQN que nós falamos na aula passada, tá bom? Beleza? Vamos para a linha 3, a linha B. Fala o seguinte: compreendidos na competência tributária dos municípios, mas que por indicação expressa de lei complementar, sujeitam-se à incidência do imposto de competência estadual. Ela pode surgir na questão aqui do município, mas quem recolhe é o governo do estado, porque é de competência do estado esse imposto, tá? E aí vamos para a linha 4. No desembaraço aduaneiro de mercadorias ou bem importados do exterior, não é isso? Então, se você importa ou exporta, você paga. Desculpa. Se você importa ou importa, você paga também. Na aquisição de licitação provida pelo poder público de mercadorias e bem importados no exterior, apreendidos e abandonados. Então, tudo que for licitado, gente, também vai ter que pagar. Já tem que vir empenhado esse valor do ICMS ali. Na entrada em estabelecimentos de contribuinte de mercadorias oriundas de outro estado, destinado a uso de consumo ou ativo permanente, por exemplo, se você comprou uma geladeira, comprou um carro de outro estado e veio para cá, você vai pagar o ICMS. Porque ele fala, ativo permanente, vocês lembram, a gente falou em contabilidade, é um bem que entra para a empresa, mas você paga esse valor do ICMS lá também, correto? E aí ele fala aqui pra gente, contribuinte de mercadoria oriunda de outro estado destinado ao uso de consumo. Mesmo que tu compre um produto para consumir na empresa, você também vai pagar esse valor de ICMS, tá bom? Se você não paga, mas a empresa que está te vendendo, ela vai pagar, porque ela vai ter que ser recolhido lá para o estado que ela tá, na verdade, situada. Sétimo, na entrada no território de lubrificantes, combustíveis, líquidos, gasóleos, derivados de petróleo, de energia elétrica, oriundos de outro estado, condição destinada à comercialização e industrialização. Por exemplo, combustível também se cobra ICMS. Então, estou falando tudo onde cobra. Até na energia elétrica. Se você pegar sua conta de energia lá, você vai ver, né, na conta de energia que tem desmembrado, tem um valor do ICMS que é cobrado aí, que recolhe para os cofres do governo. Então, o governo ele não está fazendo nada de errado. Ele sabe o que ele está pedindo, né? O oitavo, na transmissão de propriedade de mercadorias ou de título que a representa quando está na trânsito pelo estabelecimento do transmitente, na transmissão de propriedade de mercadorias depositada em armazém geral ou depósito fechado. Ah, eu estou com depósito fechado. Não importa, você está pagando por aquela mercadoria que está lá, né? Você tem que recolher isso para os cofres do governo, porque o governo, ele é o fato gerador, ele recebe esse valor. O nono, na transmissão de propriedade de mercadorias, né? Como eu falei para você, desculpa, o 10º, no início da prestação de serviço de transporte interestadual e intermunicipal por qualquer via. Ah, tenho uma empresa que ela faz linha para vigia. Vai pagar também esse imposto, interestadual e intermunicipal. Não importa, esse imposto tem que estar recolhido para os cofres do governo.
No ato final do transporte iniciado para o exterior, também, se você vai vincular algo para o exterior, também tem que pagar. 12º, na prestação onerosa de serviço de comunicação feito por qualquer meio, inclusive na geração, emissão, recepção, transmissão, retransmissão, repetição e ampliação de comunicação de qualquer natureza, ou seja, TV Liberal, RBA, TV Gazeta, todas pagam esse imposto, tá? Porque ele fala aqui, deixa bem claro no 12º, oneroso serviço de comunicação, de qualquer, inclusive na geração de emissão, né? De recepção e transmissão das imagens, retransmissão, porque tu pode ser uma repetidora também, repetição que ele fala e ampliação da comunicação em qualquer natureza. Então não importa se ela seja televisionada, se ela seja mídia, outdoor, se ela seja via rádio, você vai pagar esse imposto. Vamos para o 13º. No recebimento pelos destinados a serviço de prestação iniciado no exterior. Tem uma empresa no exterior, também paga esse imposto. Vamos para o 14º agora, tá? Na utilização por contribuinte de serviço cuja prestação tenha iniciado em outro estado e não estava vinculado à operação ou prestação subsequente alcançada pela incidência do imposto. Meu amigo, não importa se começou do estado. A incidência do imposto ela é clara. Gera o fato gerador, desculpa, aonde você está vendendo a mercadoria vai ter que pagar e recolher para os cofres do governo. Ok? 15º. Por ocasião de venda de bem arrendado, na operação de arrendamento mercantil. Eu arrendei ali uma fábrica de gelo. Você vai pagar o ICMS também, não importa. Mas não é minha, eu só arrendei. Não importa, você tem que recolher o imposto. 16º. Na entrada em estabelecimento de contribuinte sujeito às normas do regime especial unificado de arrecadação de tributos e contribuição devidos pelas microempresas, empresas de pequeno porte, então as microempresas recolhem, empresas de pequeno porte recolhem, e o Simples Nacional, né? Que ele veio para ajudar, né? De mercadorias oriundas de outro estado do Distrito Federal. Então o Simples Nacional é a junção de todos os impostos pagos dentro de um só. Então o ICMS ele sai muito melhor quando você está registrado no Simples Nacional. Ele sai até mais barato, tá bom? Como é que é feita essa apuração? Bom, essa apuração do ICMS, gente, deve ser apurada mensalmente, no último dia do mês. Ah, professor, eu tenho dia 20 do mês. Desculpa, dia 30 do mês é o último dia. Recolhe-se no dia, esse último dia você gera o DAIzinho aí, tá bom? Acabou. Eu tenho dia 31, recolhe dia 31. Ah, mas o mês é 29, dia 29, tá bom? Você faz o recolhimento lá, soma tudo que foi contabilizado durante o mês, joga o valor de 17%, né? E aí tira o valor do imposto para ser recolhido para o Estado. Pelos estabelecimentos, devendo cada estabelecimento realizar sua própria apuração. O valor do imposto a recolher será a diferença entre os créditos e os débitos ocorridos no mês. Caso a apuração resulte saldo credor, este será utilizado para compensação com débitos do ICMS, do período seguinte, a alíquota aqui no estado é 17%. Então vamos supor que tu vendeu X valor, mas tu também pagou muito. Tu vai fazer um encontro de conta dos dois valores, né? Quanto tu comprou por quanto tu pagou. E aí tu vai subtrair depois. Vamos lá. Eu tenho um faturamento, vamos supor, de 2.000. E eu joguei uma alíquota de 17%. Né? Se eu joguei minha alíquota de 17%, vai dar 340, correto? 340 reais que eu vou recolher para os cofres. Perfeito? Perfeito. Só que aí eu também comprei muitas mercadorias. Se eu comprei, eu vou ver quanto eu tenho de ICMS ali para somar e abater nesse, para fazer um encontro de contas. Aí entra aquilo que eu ensinei para vocês na contabilidade. Nem tudo que é débito é débito, nem tudo que é crédito é crédito. Para cada um crédito existe o débito. Então ele dá um encontro de contas para subtrair, para se dar o valor do imposto que tu vai pagar. É isso? Então é assim que funciona, tá? Aí você tira o valor do imposto a ser pago, tá bom? Ah, mas vamos supor que eu vendi para outro estado. Se tu vendeu para outro estado, a alíquota é 12%, vai dar 240 aí em cima desse valor, tá bom? Então o ICMS, ele é recolhido para os cofres do governo
de forma onerosa. Isso é bem interessante, tá bom? Voltando para cá, professor, mas todo o tempo a gente vai pagar esse valor de 17%? Todo o tempo, porque a alíquota é 17%. Porém, você pode se enquadrar no Simples Nacional, que eu falei agora há pouco, agora eu vou dar uma explicada mais ampla do que é o Simples Nacional, que na verdade eu já até passei, acho que numa aula passada, na sala de aula mesmo para vocês, explicando. O Simples Nacional é a junção de todos os impostos, gente. ICMS, Imposto de Renda, PIS, COFINS, CSLL, ISSQN, entre outros aí. Porque quando você paga esses impostos separadamente, o que é que acontece? Você recolhe valores mais altos para o governo, entendeu? E aí, quando você se cadastra nesse imposto no Simples Nacional, você paga um valor bem reduzido, porque é a otimização de todos os impostos dentro de um só, que é chamado Simples Nacional, beleza? A maioria das pequenas empresas, microempreendedores, se enquadram nisso. Mas como é que eu faço esse cadastro? Eu ainda não estou cadastrado nele. Bom, tu abriu outra empresa, tu já pode te cadastrar nele. Só que tu tem que manter esse faturamento anual aí, tá? Tu não pode passar um faturamento que tem, se eu não me engano é 340 mil. Se tu passar, tu sai do Simples Nacional. O Simples Nacional, você sempre tem que estar renovando o cadastro. É no período de janeiro, do dia 1º ao dia 30, ao 31. Se você não fizer esse cadastro, passou, você automaticamente sai do Simples Nacional. Professor, é o seguinte, mas todo mês eu tenho que faturar X valor. Se eu passar desse valor, eu vou continuar no Simples Nacional? Não, automaticamente ele vai sair. E aí tu vai pagar todos os tributos separadamente, entendeu? Ou seja, então você tem que ter um certo cuidado de manter esse ICMS aí, não tributar muitas notas acima do valor permitido, porque se tu tributar acima do valor permitido, tu podes acabar saindo do Simples Nacional, indo para um lucro presumido ou um lucro real. Aí tu vai pagar os impostos separados, ou seja, o valor vai ser muito mais pesado e a tua empresa talvez não segure a carga tributária, porque a nossa carga tributária brasileira, ela é muito cheia, ela é muito pesada, e aí as empresas pagam muito impostos, entendeu? Então a gente tem que ter um certo cuidado. E eu volto a repetir, Simples Nacional ajuda muito. Então esse ICMS, que é do governo do estado, é o carro-chefe do governo. É por isso que eu digo às vezes, gente, eu até me aborreço, que não tem desculpa de um governo dizer que não tem dinheiro. Porque uma empresa que tem faturamentos altos recolhendo para o estado, vamos supor, uma empresa que tem um faturamento de 1 milhão, ela vai recolher para o estado 150 mil. Entendeu? Agora tu já pensou? O estado do Pará tem o quê? Mais de 10 milhões de empresas aí, né, que a gente vê, empresas grandes, grandes mesmo, falando estado, não estou falando só Belém do Pará, estou falando do estado todo, Santarém, Almerim, Barcarena, que tem grandes empresas. Então, eu não admito quando o estado diz que não tem dinheiro, né? Por exemplo, estamos vivendo uma pandemia agora. Eles estão usando uma coisa que eu já até expliquei na aula passada, chamado empréstimos compulsórios, que o governo ele pode lançar mão desse dinheiro e utilizar para o que ele quiser, porque nós estamos vivendo uma calamidade pública. E aí ele tira da onde? Desses impostos aqui, que é o ICMS, que é a nossa carga tributária pesada. É aonde o governo tem bastante dinheiro, porque ele é arrecadador de dinheiro. O governo ele não paga para sobreviver. Quem paga somos nós, contribuintes. Nós, pessoas físicas, empresas que pagam, que recolhem para os cofres públicos. Então, o governo ele tem esse dinheiro. Às vezes dizer que não tem, tem. Basta saber administrar. O grande problema é que existe a questão do desvio de verbas. E aí, quando tem desvio de verbas, o que é que acontece? Eles não conseguem onerar esse valor desse dinheiro e aplicar em hospitais, em saúde pública, em segurança, em estradas, né? Em turismo. Tudo isso acaba refletindo. E dá para fazer grandes obras, dá para fazer, como eu falei para vocês nas aulas passadas. Tudo que nós utilizamos, gente, tudo que nós utilizamos, hoje nós pagamos. Por exemplo, se você vai alugar uma feirinha lá, vai para a Feira do Livro, alugou um standzinho lá no Guamá, aqui no Guamá eu peguei um standzinho, Feira do Livro, aqui ou Feira do Livro no Hangar, onde for, eu estou pagando para o estado. Eu peguei, abri uma portinha aqui no Guamá e aí eu tenho que recolher o imposto. Vou pagar para o estado. Eu abri uma loja lá no Hangar também, na Feira do Livro, pago o imposto. Então tudo é pago. Se Remy e Paysandu jogam no Mangueirão, eles pagam 30 mil de aluguel para o governo do estado. Entendeu? Tudo isso, gente, é recolhido. Se você vai no Hangar, aquelas lojas pagam absurdo para se manter lá. E se você vai querer, na verdade,
utilizar essa questão do... Desculpa, não, Estação das Docas. Se você vai na Estação das Docas, passear, você paga valores caros. Se você vai no borboletário aqui, você paga para entrar. Se você vai no Museu Emílio Guild, você paga R$4. Então, tudo é pago, tudo é recolhido para os cofres do governo. E o governo tem esse valor, entendeu? Tá? Então, aí a apuração, como eu falei para vocês, vai estar ali, vai estar o cálculozinho aqui no material que eu estou enviando para vocês, beleza? E aí tem uma nota fiscal, um modelinho para que vocês possam verificar como é que funciona, como é que faz essa tributação. Então, para finalizar essa aula de ICMS, era tudo isso que eu queria que vocês tivessem uma noção desses impostos que são recolhidos, que o Estado realmente ele precisa, né? Precisa para trabalhar em relação a isso, tá? E aí a gente vem para um leque de impostos que a carga tributária ela é muito pesada aqui no nosso Estado. Mas hoje eu espero que as empresas tenham se mantendo, apesar dessa pandemia aí que foi postergado esses valores de imposto a ser pago lá para frente, né? De forma que não possa demitir colaboradores, né? A gente está sabendo que muita gente está sendo demitido, mas o governo está tentando usar estratégia, jogo de cintura, para manter esses impostos em dias, para manter o seu palavreado com as empresas e continuar com esse tipo de venda de produtos aí, tá bom? Espero que vocês possam ter aproveitado bastante essa aula, façam os exercícios, tá? Façam as atividades, eu vou elaborar uma prova, eu vou mandar para vocês e eu vou disponibilizar meu e-mail no grupo, que é para vocês mandarem para mim essas provas e eu corrigir e dar a nota para vocês, porque a gente precisa que vocês façam as atividades. Até agora ninguém tá mandando isso para mim, gente. Tem que mandar, porque a gente tem que corrigir os exercícios, tá? Eu vou disponibilizar o meu e-mail no grupo para que vocês possam estar mandando, ou então manda no meu PV para mim olhar lá no meu WhatsApp. Mas vamos trabalhar, vamos fazer. E o que é que a gente vai fazer hoje? Nós vamos terminar hoje com uma palavra chamada recomeço. Todo mundo quer recomeçar a vida, né? Vivemos num mundo de pandemia, vivemos num mundo de coronavírus, mas que nós podemos recomeçar. O que é o recomeço na vida de um ser humano? É começar de novo. Passou uma situação de doença, recomeça. Fazer depois de interrupções, retomar, recomeçar um trabalho, recomeçar o andar depois de um acidente. Quantas pessoas já não passaram dificuldades e conseguiram recomeçar suas vidas? Então vamos recomeçar tudo, vamos fazer o que é melhor, recomeçar, vencer tudo que é melhor na nossa vida. Recomece a sua vida. Comece do zero se você passou por dificuldades financeiras, se você passou por dificuldades de saúde, se você passou por uma separação dentro de um casamento, se você está passando dificuldade familiar, recomece a sua vida. Por quê? Porque você é importante. Acredite em Deus, acredite em Jeová, que Ele vai dar o recomeço da sua vida. Recomece devagar, porque você pode fazer a diferença, né? É como diz um grande pensador chamado Henry Ford, ele diz assim, ó, o insucesso é apenas uma oportunidade para o recomeçar de um novo, com mais inteligência. Então, o insucesso ele vai existir, mas o recomeçar é um novo, com mais inteligência que você tem. Porque cada um de vocês tem uma inteligência para recomeçar uma vida e conseguir sobrepor o algo acima de tudo. Não pare, recomece. Recomece do nada, recomece saindo de doenças, recomece saindo de dificuldades, porque você pode. O recomeçar está dentro de cada um. Não desista, continue comigo no CENIP, fazendo esse trabalho, porque eu creio que até começo de junho nós já vamos estar na aula presencial e aí eu vou poder abraçar vocês, poder dar o carinho e recomeçar de novo um trabalho que eu nunca acabei, que na verdade só é recomeçar para a gente dar certo em tudo que a gente faz. O meu muito obrigado. Que dê tudo certo na vida de vocês, que vocês possam superar as adversidades da vida, porque você é importante para mim. Beijo no coração. Valeu, galera. Tenha uma excelente semana. Que Jeová proteja todo mundo. Fui!